O Sempre Bem de hoje começa com um tema bastante desafiador para papais e mamães, e nisso eu também me incluo, viu? O momento do desfraude é um processo muito importante para o desenvolvimento infantil e costuma gerar muitas dúvidas. Por isso, o Sempre Bem preparou uma super matéria para nos ajudar nesse assunto. Vamos conferir. Desfraude, um dos maiores desafios dos papais e mamães. Saber o momento certo de iniciar o processo de retirada da fralda não é fácil. Os pais devem estar atentos aos sinais das próprias crianças. O primeiro sinal que a criança dá quando ela tem o controle esfincteriano é ela começar a ter a percepção do xixi e do cocô. Então ela começa geralmente a avisar para o pai ou para a mãe depois que faz o xixi ou depois que faz o cocô. Esse é o primeiro sinal. Com essa maturidade avançando, do sistema nervoso, essa criança começa a ter a percepção já com a bexiga cheia. Então ela associa xixi quando ela sente a sensação da bexiga cheia. Nesse momento é quando ela começa a adquirir a maturidade para pensar no desfraude. Temos que ter em conta que temos que acompanhar o processo fisiológico do corpo. Os pais têm que estar atentos, a todo sinal que o bebê, a criança desperta para o desfraude, Então, a criança, ela dá sinais que quer desfraldar, Ela pede para ir no banheiro. Ela pode dar sinais e verbalizar, Para aqueles que já estão falando, ela pede para fazer xixi. Então, ela já começa a dar sinais de que está querendo fazer. Ela sente no corpo dela, ela para aquela atividade para fazer aquele processo fisiológico. Então, quando a criança começa a dar sinais de que quer fazer xixi ou cocô, já começa o processo de desfraude. Após perceber alguns desses sinais, a Lívia resolveu iniciar em maio desse ano um processo de desfraude das trigêmeas Cora, Ive e Liz. Hoje elas estão no final do processo e já passam um dia sem fralda. Elas deram sinais a partir dos 2 anos, mais ou menos, Passavam longos períodos com a fralda seca, não queriam ficar de fralda, toda fralda que a gente colocava, elas tiravam. Muito tempo sem encher a fralda. E quando fazia, era um volume muito grande. É sinal de que a bexiga já estava controlando e já estava deixando para urminar só quando a bexiga estava cheia. Os pais ou os cuidadores têm que conduzir esse processo. Na verdade, a partir do momento que você vê que a criança tem uma maturidade já adquirida para o desfraude, aí você inicia o processo. O ideal é sempre começar pelo desfraude diurno e, após 6 meses, iniciar o noturno. Então, na fralda da noite, a gente fala que diminua a ingesta de líquidos durante a noite, coloque a fralda na criança sempre o último que vai dormir, põe a criança para fazer xixi, mesmo que a criança já esteja dormindo, tire para fazer xixi. E o primeiro que acorda no dia também já pega a criança e põe para fazer xixi. Quanto mais natural eles receberem esse processo, mais natural as crianças também vão passar por esse processo. E mais rápido vai ser também, Se passar da idade e esse processo não acontecer, aí sim deve procurar um médico, especialista no assunto. Quando passa mais ou menos, por exemplo, de 5 anos e meio, de idade, a criança continua fazendo xixi na cama várias vezes à noite. E quando eles fizerem, mamãe, eu quero fazer xixi, você vai lá e começa com um troninho, que é mais fácil, é mais prático, mais visível, você vai lá e faz um troninho. Então a gente não deve premiar por uma coisa que é fisiológica, porque senão a criança pode estar associando que tem que fazer aquilo ali para ganhar um presente. Esses escapes podem acontecer eventuais durante um período. Isso vai diminuindo com o passar do tempo. No começo foi difícil, porque tinha muito escape, Eu acho que quando elas falavam, mamãe, eu quero fazer xixi, o xixi já estava vindo. Mas agora não. Agora elas às vezes nem avisam, elas mesmas levantam, tiram a calcinha, vão no troninho e elas mesmas já têm essa atitude de ir, Mas atenção, papais e mamães, nada de começar o desfraude antes do tempo. Isso pode ser prejudicial para a criança. Normalmente, é uma das maiores preocupações dos pais, é quererem fazer o desfraude precoce. E é mais para caber no bolso, Para que não gaste tanto com fralda. Normalmente é por causa disso. Mas nós devemos esperar o tempo da criança. Cada criança é única, E normalmente, fisiologicamente, a criança só está preparada a partir, em média, de 2 anos de idade. Então, nós não devemos fazer o desfraude sem que a criança esteja preparada. O desfraude
é importante que seja feito da forma adequada, porque um desfraude, às vezes, que não é feito da forma correta, pode levar também às consequências de um distúrbio de micção. Então, às vezes, uma criança que fez um desfraude da forma inadequada, ela pode evoluir com os distúrbios miccionais. Às vezes, ter uma perda urinária com mais frequência, ou então até a enurese que se prolonga por mais tempo. Então, às vezes, isso pode ser consequência de um desfraude fora de época, um desfraude adiantado, acelerado e não feito da forma correta. O desfraude é uma etapa do desenvolvimento infantil que exige calma e paciência. Apoiar com gestos e diálogo a conquista dos pequenos é fundamental para o melhor resultado do processo, mas tudo ao seu tempo.